Olá, eu sou Maurício Casemiro e esse é o canal Na Palavra Sempre. Hoje eu trago para vocês aqui a primeira Bíblia de estudo que eu quero recomendar. Faz bastante tempo que eu quero fazer esse vídeo. Na verdade, esses vídeos de recomendações de Bíblias de estudo, né? Então, para quem não sabe, meu canal de Palavra de Deus, de Teologia, ele é um canal novo, né? Esse é o segundo vídeo do canal. Então, dentre tantos temas que eu quero trazer aqui, eu quero também deixar as minhas recomendações dos materiais que eu estou comprando, que eu estou consumindo para fazer os meus dois cursos de teologia, né, que eu estou fazendo. Eu comentei já no vídeo anterior que eu estou fazendo um presencial pela ETAD e estou fazendo Academia de Pregadores online, que está sendo muito bom para mim. Então, o material é essencial, né, o principal, o primeiro de todos que você precisa adquirir é a Bíblia, né? Mas a Bíblia convencional, aquela de uso, né, a do culto, a que você tem em casa para fazer os devocionais, é uma Bíblia que não tem os elementos de estudo aprofundado, né? E aí são esses elementos que você vai precisar ter ou separado, por exemplo, uma enciclopédia, né? Só a enciclopédia, com os mapas. Você tem também aquelas referências cruzadas, né? Existe só o livrinho de referências cruzadas. Tem também os estudos em si, que são ou comentários, ou, por exemplo, materiais complementares, como teologia sistemática e por aí vai, né? São muitas disciplinas e muitos temas e muitos materiais que você pode comprar separado. O fato é que numa Bíblia de estudo como essa, a gente está falando aqui da BKJ, né? A King James, de 1611, você tem muita coisa já dentro da Bíblia para você já estudar num pacote de informações complementares, de materiais complementares. Então você vai ter os mapas dentro da Bíblia, você vai ter os comentários dentro da Bíblia, né, que são as notas de estudo, você vai ter uma série de recursos já na Bíblia de estudo. Então por esses motivos, né, por esse motivo, você tem uma Bíblia que é grande, né, que é grossa. Você vai ver que é uma Bíblia grande, uma Bíblia dessa aqui. Não é uma Bíblia com tamanho convencional, tá? Então tá aqui, tô apresentando para vocês, tá? A King James, deixa eu colocar assim para não ter muito reflexo. Ela vem nessa luva, nessa capinha, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar bem para você aqui, você que tá querendo adquirir a Bíblia, tá? Eu adquiro sempre ou pela Amazon ou pela própria editora, né, no site da editora, que é muito confiável, chega rápido na sua casa, você tem ainda a capacidade de fazer reembolso rápido se der algum problema. Eu sempre recomendo, tá? Nunca tive problema com a Amazon e estou sempre pedindo ou livros, materiais, bíblias e material não acadêmico também, né? Qualquer coisa que você compra lá. Se tiver algum problema, por exemplo, eu tive um problema de um móvel que eu comprei, que eu quis montar, era uma mesa de cabeceira e ela veio amassada na parte de trás, eu solicitei a troca, chegou no outro dia e eu montei e tá tudo perfeito, tá? Inclusive para você que quer adquirir, tem link na descrição do vídeo aqui para você que quer adquirir a Bíblia King James, tá? No meu link você não paga nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, mas ajuda esse canal a se manter no ar, tá bom? Então, ó lá, vem com a luva, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem. Aqui por cima, ou melhor, deixa eu fazer assim, que ela é pesada, o manejo tem que ser com cuidado, né? Ó lá, tá? Deixa eu mostrar primeiro a luva aqui para vocês, né? Ó lá. Ela é uma luva ok, mas não é tão reforçada, tá? Por que eu digo isso? Porque tem outras bíblias que eu já adquiri, que eu vou trazer aqui no canal também. Inclusive, deixa aí nos comentários para eu saber qual bíblia que você quer conhecer, as características, tá? Que é mais reforçado. Mas não é um mau material. É um bom material, né? Mas é um material ok, digamos assim, tá? Não sei se aproximando, dá para ter uma noção. Ó lá. E aí aqui atrás, eu vou trocar de câmera aqui rapidinho, porque eu quero mostrar aqui como vem, né? O que vem, tá? Então vocês vão ver aqui, tá vendo? Ó, vem uma explicação breve sobre ela e depois vem os recursos, né? Que eu acho que é bem interessante. É uma das mais completas bíblias, tá? E uma das maiores bíblias. Eu gosto dela, inclusive foi a minha primeira compra por conta disso. Eu pesquisei e essa aqui foi a minha primeira, tá? Então você vai encontrar o que aqui? Projetos completos de páginas com páginas coloridas.
mapas completos e gráficos, mapas de reconstruções das cidades, figuras e fotos de arqueologia bíblica, cronologia de cada livro mundial e bíblica, extensas introduções de livros, estudos bíblicos com destaques dos versículos, referências bíblicas, estudos das palavras em hebraico e grego. Eu acho bem interessante. Tem sempre algum quadrinho ali para te mostrar a origem daquela palavra em hebraico e em grego. Palavra de Jesus destacadas em vermelho, assim como algumas bíblias que a gente usa no culto, né, que a gente usa para o nosso devocional. Ensaios sobre questões práticas e teológicas e artigos. Os artigos são muito bons também, sobre a origem e a transmissão da Bíblia e muito mais. Desculpem o barulho, tá? Tô home office, então passa a moto aqui, não tem jeito, né? Mas aqui vocês podem ver, ó, questão arqueológica, ó. Peças arqueológicas encontradas comprovando o que a Bíblia diz, né? Então, ilustrações que são feitas, tá? Que é a ilustração do sacerdote lá na época do templo, né? Do tabernáculo. Aqui, por exemplo, ó, mapas, né? Então, é só um pouquinho do que a Bíblia tem. Na verdade, eu vou abrir ela e vou mostrar bem melhor para vocês aí como ela funciona, tá bom? Então, deixa eu trazer ela aqui para vocês. Tá? Ó lá. Tentar deixar ela mais reta possível. Aí. Então tá aqui, ó. BKJ, Bíblia King James, 1611. Essa é a sexta edição, tá, pessoal? É importante frisar, tá? Com o estudo Holman. Então ela vem nesse material meio que courino, né? Acho que é PDU o nome, algo do tipo. Com baixo relevo aqui em dourado, né? Preta e marrom aqui também, com alguns baixos relevos em dourado. BKJ, 1611, com estudo Holman. Holman é da BV Books, tá? Da BV Books. E é uma Bíblia muito grossa, tá? É uma Bíblia muito grossa, muito completa, né? Pesada, né? Porque tem muito conteúdo. Então, além da escritura sagrada, tem muito conteúdo complementar. Então, abrindo aqui já tem essa parte aqui em preto, né? Uma cartolina com uma boa qualidade, do lado de cá e do lado de cá. Um espaço para provavelmente deixar uma dedicatória mais completa, né? Olha lá, são 2 páginas em branco, mas também se quiser deixar uma dedicatória simples, já tem até os campos prontos aqui, tá? Olha lá, presenteado a, por e data. Se é um presente... inclusive vem aqui, né, ó, uma passagem, né, de Mateus 19, 26. Mas Jesus olhando-os disse-lhes, com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então tem essa passagem escolhida aqui, né, para essa Bíblia. E aqui, se você quiser deixar como um presente de casamento, né, olha que interessante, registro de matrimônio, está registrado que fulano de tal e fulana de tal, né, se uniram em sagrado matrimônio nesta data, assinado pelo ministro, né. E aí você tem aqui essa dedicatória, né, essas possibilidades de dedicatória, perdão. Olha só, ela já começa mostrando como ela é colorida, né? Eles simularam aqui um papel antigo, né? Aqueles pergaminhos, né? Meio que queimado nas bordas aqui. Eu acho esse efeito bem bacana, bem bonito. Então, é dessa forma aqui que ela vai se apresentar. Não que seja totalmente sépia nessa cor, ela foi impressa nas outras cores também, conforme a figura que aparece, a ilustração, a imagem. Mas aqui é o tema dela, né? É o template, tá? Aí você percebe aqui, ó, informações editoriais, né? Quem tá à frente disso. Ó lá. E você já começa com um índice aqui, tá? Eu não sei se vai focar, minha webcam às vezes ela fica focando e desfocando, depois eu vou organizar ela para ela não fazer isso. Tá vendo? Então você tem o índice, você tem os livros aqui com o Antigo Testamento, né? Começando pelo Antigo Testamento. E aí você vai ter aqui introdução para cada livro, percebeu? Então, introdução de Gênesis, introdução a Êxodo. Por quê? Porque ele vai sempre ter uma introdução antes do livro, tá? Sempre vai ter uma introdução antes do livro. Aí segue esse aqui, ó, todos os livros do Antigo Testamento. Aí chega o Novo Testamento, mesma coisa. Olha lá, começa com Mateus, então introdução a Mateus e depois vem Mateus de fato. E você vem aqui com o índice e as páginas respectivas para você já ir para o livro que você quer. Você tem a relação de livros da Bíblia aqui,
né? Então, por ordem alfabética aqui, tá? Não procurem a ordem cronológica ou natural da Bíblia, que aqui é por ordem alfabética. Deixa eu ver se aproximando mais ele para de focar e desfocar. Aí, vou tentar segurar assim, tá? Introdução à Bíblia de Estudo Holman. Então, aqui é como é que você vai... É a apresentação da Bíblia em si, né? E como ela funciona. Aqui são as características que é mostrado lá atrás na luva que eu mostrei para vocês, né? Então, referência cruzada, nota de estudo, mapa, quadro, estudo de palavra, ilustração, fotos, introduções, cronologia e artigos. Então, ele começa mostrando aqui, ó, de uma maneira mais prática, o que é cada coisa. Então, olha como é a referência cruzada. Você tem a escritura aqui, você tem do lado de cá também, então é por duas colunas, como geralmente é, né? No meio você tem as referências cruzadas aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, mas eu vou mostrar na Bíblia em si também, tá? E aqui embaixo você tem as notas de estudo, então ele já começa explicando. Aqui é a referência cruzada e essa parte que também é de duas colunas são as notas de estudo, tá? Muitas vezes, pessoal, vocês vão encontrar a nota de estudo bem maior, bem mais, né, um espaço mais utilizado para nota de estudo do que para as próprias escrituras. Por isso que a Bíblia é tão grande, tá? Aí, ó, eu vou seguindo aqui, vou mostrando. Mapas, tá? Ó lá, com as legendas, tá? Coloridos. Você tem quadros, sempre mostrando alguma coisa, enfatizando, fazendo um estudo mais aprofundado, tá? Aqui deixa eu ver se eu enxergo. Os apóstolos e sua história. Então tá fazendo uma explicação dentro de uma tabela aqui. Abaixo, estudo de palavra, tá vendo? Aí vem aquelas palavras que estão ou em grego ou em hebraico. Aqui a gente tem partenos, né? Então são esses quadrinhos aqui, ó, que ficam no canto direito ou esquerdo inferior. Aí você tem fotos, né? Aqui são fotos reais mesmo, tá? Ó, então você está falando, sei lá, da Jordânia, uma foto daquele lugar para você já conhecer, né? Se não conhece. Diferente das fotos, mas semelhante às ilustrações que são feitas, né? Então aqui é a ilustração do tabernáculo, né? Como é que era o Santo dos Santos, como é que funcionava, né? E todas as explicações também dentro dessas ilustrações aqui. Né? Que mais? A gente tem aqui no item 8, introduções. Olha as introduções como são bem feitas e extensas, né? E abaixo das introduções vocês podem ver que tem um pedaço, uma área voltada para timeline, para cronologia dos acontecimentos. Aí você tem os artigos, que são muito bons. Eu gosto muito dos artigos dessa Bíblia aqui. Geralmente eles tomam uma página mesmo inteira, tá? Aí você tem aqui os colaboradores da Bíblia de Estudo Holman. Eles chamam assim, né? Corpo editorial. Aí você tem os editores gerais, os editores associados e aqui os colaboradores das notas de estudo, tá? Só para Gênesis, só para Êxodo, só para Levítico e seguem os livros aqui. É uma equipe e tanto, né? Olha lá. 3 páginas. Depois os colaboradores dos artigos, lista de mapas e ilustrações. Então, quer dizer, tem índice para tudo nessa Bíblia aqui, né? Você pode notar que aqui, por exemplo, você vai encontrar índice de mapas. Você quer ver as cidades levíticas e as cidades de refúgio? Tá em número 35, ou você pode ir diretamente para a página 281 que você vai encontrar. Tá vendo, ó? Ó, índice das ilustrações. Então, todas as ilustrações, ó, reconstrução da Arca de Noé é a primeira, tá? Aí você tem índice de quadros, só índices de tabelas, tá? Lista de estudo de palavras hebraicas. Aí você tem um índice aqui só das palavras que estão sendo focadas nessa Bíblia para explicar o hebraico delas. Também tem índice para chegar na página, olha quanto aqui, né? É um índice até extensivo.
Lista de estudos de palavras gregas também, o índice aí é menor, né? Tem 2 páginas, mas é bastante. Olha só, se for levar em consideração que tem 2 colunas em cada página, abreviações mais comuns usadas. Olha que bacana. É pouquinho, mas ó, são as mais conhecidas, né? Mac de Macabeus, AC, que é antes de Cristo, a gente vê até nos livros de história, né? Quando tem AC e DC, antes e depois de Cristo. E aí vai, ó, também de Acádio, né? O AC junto sem o ponto depois do A. Antes de antiguidades, então você acaba se familiarizando com esses termos aqui, abreviados, né? E se você tiver dificuldade, você vem aqui e tem um índicezinho também para te auxiliar na leitura e no entendimento da palavra. O plano de salvação, que é importantíssimo, essa página que é muito importante, né? O plano de salvação em si, concatenado aqui, resumido em uma página, bem aproveitado nessa diagramação. E aqui começa o primeiro artigo, ou melhor, aqui é a primeira explicação, na verdade, né? Como ler e estudar a Bíblia. Aqui ele vai explicar por texto certinho, ó, tá vendo? Por que gastar tempo com a Bíblia? Comece com a oração. Motivações, 12 sugestões práticas para ler apropriadamente. Aí você tem aqui, ó, todo o esboço também, né? Então, o plano de Deus para todos os povos, o povo de Deus do pacto, o povo de Deus do novo pacto. E aí começam aqui os próprios recursos a aparecerem, as tabelas, as ilustrações, né? Então ele vai te instruindo aqui, né? Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Ele vai te instruindo aqui, né? Aprofundando os fundamentos de estudo bíblico eficaz, faça as malas, leia os mapas, né? Leia os conteúdos, as legendas dos mapas, não olhe só para os mapas, que senão você não vai entender o que é o que ali. Leia os sinais de trânsito atentamente. Então, cara, é um beabá de como ler, né? É uma explicação de como ter um bom aproveitamento dessa estrutura dessa Bíblia aqui. Aprenda a falar como um nativo, volte para casa, um plano simples, por aí vai. Tá vendo? Origem, transmissão e canonização dos livros antigos do Testamento. Explica a história toda do cânon. Fonte das primeiras histórias, por aí vai. Ó, aqui já começa a ter esse tipo de recurso aqui, tá vendo? Ó, fontes e autorias de Gênesis, tá vendo? A era primitiva e a era patriarcal. E aí vem aqui uma timeline, né? Inspiração divina aqui, na época de Moisés. E você vai vendo como o Espírito de Deus conduziu o processo, né? De escrever, né? De fazer as escrituras, né? Com a mão de Deus ali sempre, porque foi o Espírito Santo de Deus que de fato falou no ouvido dos profetas, né? Para eles escreverem dessa forma que é tão padronizada. A gente pode ver nos evangelhos, inclusive, né? Como os textos são parecidos, pelo menos de 3 dos 4 evangelhos, né? O outro é mais especial, mais diferenciado, porque é o Espírito Santo ali falando, né? Ao ouvido desses profetas, desses escribas. E aí vem aqui, ó, tá? Aí, olha só como a Bíblia traz aqui, né? Antigo Testamento primeiro, e aí vem aqui Gênesis e vem uma introdução. Essa é a introdução de Gênesis, tá? Vamos ler só essa de Gênesis aqui, pra vocês entenderem como é que ela vai se apresentar, os textos vão se apresentar para vocês. Então aqui diz assim, ó, o livro de Gênesis, deixa eu ajeitar o microfone aqui para ficar melhor para mim. Aí, ficou melhor. O livro de Gênesis é o grande livro da história, é o grande livro dos inícios da Bíblia, em conformidade com os significados de seus nomes em hebraico e grego. Aí ele dá um exemplo aqui. O livro nos permite ver o início de uma grande variedade de realidades que moldam a nossa existência diária. A criação do universo e do planeta Terra. As origens da vida vegetal e animal, as origens dos seres humanos, dos casamentos, das famílias, das nações, da indústria, da expressão artística, do ritual religioso, da profecia, do pecado, da lei, do crime, do conflito, da punição e da morte. Tá vendo? Um resumão da estrutura de Gênesis. Aí ele vai dar essa introdução breve aqui, mas ele também vai ter aqui, ó, antes do texto sagrado, ó lá, circunstâncias da redação do livro. Quem que é o autor? Qual é o contexto histórico do livro de Gênesis? Mensagem e propósito da criação, da vida humana, do pecado, do pacto com Deus, né? E aí você tem a timeline já aqui embaixo, a primeira timeline de fato.
Então você tem aqui, tá vendo? Jó, Abraão, Isaac, Jacó, e você vem aqui 1800 anos antes de Cristo, José, e segue essa estrutura. Contribuição à Bíblia, estrutura. Aí você tem o esboço, tá? Essa parte aqui é a parte do esboço, ó lá. Esboço de Gênesis. Aí sim, depois de tudo isso, você tem a Escritura Sagrada começando aqui em A Criação, Gênesis 1:1. Tá vendo? Então você tem esse pedaço de Gênesis 1:1 e você tem toda essa explicação que vem daqui até aqui de Gênesis 1:1. Isso aqui, ó, é comentário, tá? Isso aqui é nota de estudo, tá? Deixa eu colocar melhor aqui, ó. Pronto. Ó, nota de estudo de Gênesis 1:1. Nota de estudo que vai essa parte mais essa partezinha de Gênesis 1:2. Essa de Gênesis 1:3, 1:4, 1:5, tá? Então tudo isso aqui, na verdade, é para explicar, né? Para a gente ter estudo aprofundado. Você tem um comentário aqui, né? São as notas de estudo da passagem bíblica. Aí você vem aqui ter o primeiro artigo, né, desta Bíblia, que é em no princípio ou no princípio, usando inclusive alguns termos em hebraico para você já ir aprendendo, se você tem vontade de aprender. Tá? Explica que o vocábulo X, PTO, em hebraico seria assim, e você vai aprendendo também. Tá? Você tem algumas referências aqui embaixo, ainda nos artigos você tem isso. Tá? Olha lá as palavras sendo explicadas, ou em grego e em aramaico aqui. Olha aqui as palavras de Deus em vermelho, tá? No Antigo Testamento as palavras de Deus estão em vermelho e no Novo Testamento as palavras de Jesus Cristo estão em vermelho também, em destaque. Olha as referências cruzadas aqui, que eu mencionei lá na explicação e agora a gente está na própria a Bíblia mesmo, né? No texto mesmo. Aí vem aqui, ó, singularidade da narrativa da criação de Gênesis. Ele mostra aqui identidade de Deus, nenhum Deus rival, criação a partir do nada, o valor da humanidade. Então são muitos prismas para serem analisados aqui que o pessoal que trabalhou nessa Bíblia coloca e é muito interessante. Então eu acredito que é uma boa escolha para você começar a estudar teologia, a estudar a Bíblia, se você quer ir mais a fundo, tá? Deixa eu mostrar os recursos aqui que a Bíblia fala, né? Não vou ficar olhando no índice, não, vou procurar. Ó, a primeira ilustração da Bíblia, Arca de Noé. Ilustração e uma breve explicação aqui embaixo, né? Ó, aqui já é foto mesmo, né? Épico de Gilgamesh, né? Parte arqueológica, ó lá. Até mesmo dentro dos artigos, tá vendo? Ó, os aeroglifos, né? Que fala, sei lá, essas cuneiformes, né? Essas tabuinhas cuneiformes, né? Mapas com as explicações, as legendas. Tá, então é muito interessante, eu recomendo para você começar por essa aqui, ou de repente você iniciar por outras bíblias de estudo e depois também adquirir aí uma King James para você fazer as comparações, né? E também aprender um pouco mais. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para outra tela. Aí. Bom, não tem muito o que falar sobre os recursos, né? Todos os recursos eu fiz de uma forma para que fosse rápido mesmo, né? E a gente conseguisse dar um overview rápido para você entender como é essa Bíblia, né? Entender se ela é uma boa Bíblia para você começar a estudar ou para você dar continuidade nos seus estudos, se você começou por outra Bíblia. E é isso, é PU que eu queria falar o material. Estou olhando aqui no meu apoio, no meu material de apoio, a capa é em PU, né? Esse material da capinha dela aqui, da capa dela. Editora BV Books, é isso, tá? Então, coloca aí nos comentários, me fala o que você achou. Se você tem alguma dúvida sobre essa Bíblia, é a mais antiga que eu tenho, eu comprei ela primeiro mesmo, né? A de estudo, não a de normal, de devocional, de levar ao culto, foram outras. Eu até trouxe uma também no vídeo de apresentação do canal, eu falo sobre a Bíblia do discípulo, né? Ela tem uns estudozinhos ali, não é uma Bíblia de estudo, mas traz uns estudozinhos ali, tem uma linguagem, a tradução dela é a NVI, Nova Versão Internacional. Mas se tiver alguma dúvida sobre essa Bíblia, deixa aí nos comentários, tá? Se quiser adquirir, o link tá no comentário também para você adquirir pela Amazon, tá bom? Uma boa, uma ótima escolha para você começar os seus estudos aí aprofundados, você que está fazendo teologia ou simplesmente quer se aprofundar na palavra de Deus e quer se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, tá bom? Espero que tenha gostado, fica com Deus e até o próximo vídeo.